A partir de agora, porque eu quero comentar um pouco do capítulo de ontem de Vale Tudo, que trouxe para mim uma nuance importante da atuação da Paola Oliveira e que pode ser agradável ou não e divide opiniões de fato a respeito tanto da cena da recaída quanto da entrega. Teve gente que falou, teve muitos memes que falaram que parecia João Canabrava nas primeiras vezes, mas eu acho que ontem outras notas dessa Heleninha Reutemann foram trazidas e são diferentes da Heleninha Reutemann de Renata Sorrah por motivações diferentes. Eu acho que a partir da recaída de ontem a gente viu, eu vi particularmente, uma Heleninha com propósitos e com uma história um pouco diferente da Heleninha da Renata Sorrah em 88. Já falamos aqui várias vezes que Odete Reutemann também na versão de 88 tinha uma beligerância na hora de tratar com a filha, o tempo todo criticando os filhos de uma maneira aberta, de uma maneira completamente frontal com cada um deles, né? E agora, nesse caso de ontem à noite e da Odete Reutemann que temos agora com a Débora Bloch, nós vimos, para mim, algumas características diferentes. E, de novo, a Heleninha da Paola Oliveira, ela já foi muito criticada por parecer só uma menina mimada com 40 anos, uma infantilização do processo da Heleninha Reutemann e que não tem tanta ligação com o fato de que a Odete é difícil e tudo mais. Tem tudo isso foi se desenrolando no decorrer desse momento de Vale Tudo, mas eu acho que o mais importante é que nós tivemos na entrega da cena de ontem algumas coisas que me fazem pensar diferente a respeito da própria atuação da Paola e daí de novo trazer aquele elemento. É uma função ou uma característica do ator ou o texto está pedindo isso? E eu acho que ontem, em alguns casos, a gente viu coisas parecidas com isso. Quero falar a respeito de outra situação também, porque me chamou muito a atenção a Carla Bittencourt escreveu lá no portal Léo Dias uma matéria que eu achei bem interessante e que eu queria trazer aqui para vocês, para a gente poder refletir juntos a respeito dessa atuação. Você que está nos acompanhando nesse momento, obrigado pela companhia, já vou mandar um abraço para todos por aqui, tá? Não deixem de seguir comentando e deixando o seu like. Nós temos aqui então a seguinte informação da Carla Bittencourt. Heleninha de Paola Oliveira em Vale Tudo, opinião, né? Divide opiniões, mas entrega cenas potentes. Eu acho que esse foi o caso de ontem à noite especificamente, né? Com sua interpretação, a atriz talvez não alcance unanimidade, mas cumpre função principal de quem encarna uma personagem tão complexa. Provoca, movimenta e gera conversa. Para mim é uma frase que traz muito dos elementos que também me parecem válidos para falar sobre a Heleninha Reutemann da Paola Oliveira, então vamos aqui a eles. Desde que assumiu o papel de Helena Reutemann no remake de Vale Tudo, Paola Oliveira vem sendo alvo de muitas críticas, assim como todos do elenco, né? E de muitos elogios também. Não dá pra negar que a personagem imortalizada por Renata Sorrah é um desafio e tanto, exige nuances profundas, especialmente na construção das cenas em que o alcoolismo domina as atitudes e emoções da personagem. Entre os pontos mais criticados está justamente a forma como Paola imprime seus trejeitos, repetição de expressões, exagero em algumas caras e bocas e uma certa artificialidade nos momentos em que Heleninha está alcoolizada. Para alguns espectadores, a atriz soa caricata, com uma interpretação que por vezes parece mais preocupada em mostrar a bebedeira do que em senti-la de forma orgânica. Essa é uma crítica que veio muito de fato, né, durante o período, principalmente acho que a primeira recaída da Heleninha foi um ponto que já dividiu muita gente ali, né? Teve muita gente que viu na Heleninha uma personagem quase sem função, meio adolescente assim mesmo, que a qualquer frustração simplesmente recai, né? E acho que a gente teve então nesse momento uma diferença substancial da primeira para a segunda recaída, que foi essa de ontem à noite, é isso que eu quero falar agora. O gosto, como diz a Carla Bittencourt aqui, é algo mesmo subjetivo. Eu também percebo essa oscilação, diz ela. Há cenas em que Paola parece mecanicamente performar uma pessoa alcoolizada, reforçando estereótipos. Por outro lado, em outras sequências, ela simplesmente brilha. E aí ela traz essa cena que foi exibida ontem, terça-feira, em que Heleninha bebe sozinha e sofre após uma briga com Ivan. Diz a Carla Bittencourt que foi um desses momentos raros e impactantes em que Paola entregou uma atuação contida, dolorida e completamente entregue à personagem. Ali não havia espaço para caricatura, só a dor crua exposta. Ela estava espetacular. E eu adiciono a isso o seguinte: ontem a gente viu uma Heleninha
no momento em que ela estava alcoolizada ali, em nenhum momento deu aquele momento, não deu aquela brecha para caricatura cômica em alguns momentos, né? Foi um momento constrangedor do início ao fim, ali com Celina, Odete e também com o Eugênio, né? Foi um momento constrangedor em várias etapas, em vários estágios e tudo mais. No momento em que a Odete Roitman diz que vai embora porque ela não quer ficar assistindo a isso, a gente percebe que a Heleninha, ela primeiro ri, primeiro fala algumas coisas desconexas, mas depois ela foi embora mesmo. Então, ali eu acho que a gente sente um pouco mais esse abandono que a Heleninha sente em relação a Odete. E aí depois tem o acolhimento da Celina ali naquele momento. Então eu também acho que foi uma atuação mais contida, um pouco mais pra dentro da Paola Oliveira e que trouxe uma nuance da Heleninha que, de fato, irrita em alguns momentos por ser muito infantilizada, parece, por ter esse apego demasiado ao Ivan e tudo mais, mas nesse momento de fragilidade extrema em que ela tenta se livrar da bebida, mas não consegue, eu acho que ela se aproxima um pouco mais do espectador. E esse é um ponto que eu acho que é irrecusável. Assim. Ontem eu acho que ela estava muito bem nessa cena. Diz aqui a Carla Bittencourt também. Enquanto alguns espectadores acusam a atriz de forçar a mão, outros exaltam sua entrega e a emoção que transmite. Pra mim, Paola Oliveira é o tipo de atriz que emociona, encanta e prende o telespectador. Deu pra sentir a agonia do conflito interno de Heleninha com o álcool. O fato é que poucos personagens da dramaturgia exigem tanto de quem os interpreta quanto Heleninha. É um papel que transita entre a fragilidade extrema, a impulsividade e o caos emocional. Muitas vezes tudo isso em uma mesma cena. Paola, com sua interpretação, talvez não alcance unanimidade, mas cumpre a função principal de quem encarna uma personagem tão complexa. Provoca, movimenta e gera conversa. Para alguns é exagerada, para outros visceral. E goste-se ou não, Paola está marcando seu espaço nesse remake. No fim, é como toda boa arte, divide, provoca e, acima de tudo, não passa despercebida. Esse é o texto da Carla Bittencourt lá para o portal Léo Dias, e eu diria que eu vou também mais ou menos nessa linha, assim. Eu vejo oscilação também na Paola, mas a gente tem que lembrar que Paola também é uma atriz já bastante experiente de televisão, então ela conhece muito dessas questões, mas, de novo, é uma personagem de uma complexidade imensa. E quando eu falo que a gente tem ali, dentro da atuação da Paola e dentro da Heleninha construída pela Manuela Dias, um esvaziamento de alguns aspectos da Heleninha de 88, talvez aí esteja um pouco o prejuízo para a Paola de parecer forçar a mão ou parecer sem motivo ser aquela figura que tem tanta dificuldade, né, mesmo com tanto apoio, com tanto recurso, ela acaba recaindo por diversas vezes. E aí, de novo, eu acho que é um direcionamento de texto. A impressão que eu tenho é que a Odete de 88 era muito mais impaciente com a filha. Né? Ela fazia questão de, a todos os momentos em que conversava com ela, rebaixar a filha, de tirar o pouco de autoestima que a Heleninha tinha. E eu vejo que a Odete da Débora Bloch, ela não tem tanto essa nuance, é mais nos momentos mais graves, mais agudos que isso acontece. E aí pode causar no telespectador essa sensação. Mas eu acho, de fato, que a Heleninha da Paola ontem, ela brilhou muito nessa bebedeira ali, e a gente pegou um pouco mais o quanto ela tem esse caos emocional dentro de si. É um caos emocional. Fica evidente que tem muitas camadas ali, e eu acho que ontem a Paola acertou e muito nessa cena, a direção acertou e muito nessa cena, ficou orgânico, ficou interessante de acompanhar. E de novo, eu não sou do tipo de telespectador que olha e pensa assim, ai, tem que ser uma coisa shakespeariana, tem que ser uma coisa com uma Medeia, como diria o Abujanra no Provocações, e provavelmente essa comparação ele daria na minha cara, que seria ridícula e tudo mais. Mas eu acho que às vezes o exagero faz parte, às vezes tudo isso faz parte. O que eu acho que é difícil é quando a gente não tem acesso à complexidade da personagem. Né? A gente parece que às vezes a narrativa tenta forçar a gente a acreditar que aquela personagem é boa porque é boa, e aquela é ruim porque é ruim. Né? E às vezes funciona, mas às vezes não funciona, principalmente quando se tem a possibilidade de comparar, como é o caso de um remake. Né? Então não há como a gente ter um novo momento nesse sentido, não há como pensar em outras
em outras questões tão diferentes pela frente. Vamos ver o que vem pela frente aí em Vale Tudo. Vamos lá, deixa eu ver quem tá conosco aqui. Zezinho Gonçalves, Ana Paula também junto conosco, Luiz Henrique Pinho também com a gente, Olivaldo, obrigado pela companhia. Vamos lá, deixa eu ver aqui, o Evanildo também tá com a gente. A Heleninha sente culpa pela morte do irmão, o Evanildo Alves diz isso, sim, é isso, só que até aqui, esse fato nessa novela não foi mencionado dessa maneira. O que se menciona é que ela teria colocado fogo na casa com o filho. Com o filho. É isso que se jogou muito na cara da Heleninha lá no começo, o Marco Aurélio fazia muito isso. Então eu acho que não tem também essa conexão com esse motivo lá da versão de 88. Aí também são caminhos que a Manuela vai ter que explicar depois. Mas, de novo, é aquilo que a gente fala, Odete Roitman se torna um pouco mais simpática para o público, por quê? Porque esse esvaziamento de algumas tramas dos personagens, eles acabam, dos filhos, acabam fazendo que eles pareçam só chatos, e a Odete sensata, embora rabugenta e classista, né? Então tem um pouco desse elemento. Vamos lá. Tieta deu 30 pontos, isso foi lá em Belém, se eu não me engano, né? Vamos lá. Gui Lima conosco aqui, depois que eu vi a comparação da Heleninha com aquela personagem piriguete da Mônica Martelli, não consigo mais desver, especialmente quando está se engraçando pro Ivan. Ali realmente ficou muito parecido mesmo. Evanildo, eu percebi que a